Boa Ei, noite, Anderson, Greg. boa noite. Vamos lá, guri. Vamos lá. É, eu vou. Ah, aham. Outra Musician. pepita de ouro. Pepita de ouro. Uhum. Vai lá, Greg. Vai lá que depois eu quero falar um pouquinho, faz uma breve. Não sei se Não, tu eu ia quer. fazer a apresentação do livro. Tá, Edição de 1976. tá, Aliás, copyright de 73, edição de 76. tá. Ah, ele não terminou de escrever o livro, ele faleceu em 1963, deixou o livro incompleto. Então é o testamento dele, mais uma herança de um, de um músico importante, de um musicista importante. E é o que a gente vai tentar apresentar hoje para as pessoas. São muitos conceitos dentro desse livro. E de cada conceito derivam conceitos menores que são brilhantes, são muito interessantes. A gente não vai poder falar de tudo. A gente vai tentar trazer por uma linha principal. Não é isso, André? Isso. Deixa eu só fazer agora uma breve introdução que eu tinha pensado e algo que eu não tinha te dito, mais ou menos eu te disse, mas eu vou ler duas coisas rapidinhas. E daí eu te passo a bola, tu inicia com o Man the Musician, tá? Tem Tá. bastante coisa realmente. Mas nesse processo desse ciclo, além da gente estudar, eu e o Gregório estudarmos, reestudarmos, né? A gente já tinha estudado os três livros do Zucker, mas além de reestudarmos os três livros do Zucker, eu também estou me preparando para conversar com o Marcelo na semana que vem sobre Steiner, que acho que eu e o Gregório, entre Zucker e Steiner, apesar da gente dar as mãos, uma mãozinha para cada um, acho que a gente pode inferir algumas ideias, assim, por que a gente mergulhou mais em Zucker e não tanto em Steiner. Mas eu queria, em função do nosso estudo de Zucker, senão não teria porquê aqui, eu quero trazer. Eu tenho uma hipótese. A escrita de Steiner, a comunicação de Steiner, inclusive dito por antroposofistas que gostam muito de Steiner, é uma expressão, é um jeito de comunicar difícil. Alguns antroposofistas que gostam de Steiner não gostam da maneira a qual Steiner expressa, com a qual Steiner expressa suas ideias. Eu acho que eu e o Gregório, não vou falar pelo Gregório, eu já esbarrei em problemas, de novo eu estou esbarrando em problemas, e eu dividir com o Gregório, e ando trocando muita comunicação com o Marcelo Petralli. Eu acho que parte da contribuição dele vai ser trazer uma perspectiva mais moderna sobre o que o Steiner apresentou. Bom, nesse caminho, então, estou devorando artigos e encontrei um antroposofista moderno e fichei, eu estudei, não só li, dois artigos dele. Oi, Karine, boa noite. Um de 2017 e um de 2019. Eu vou ler dois, um pouquinho eu vou detalhar com o Petralha na semana que vem. Eu só quero linkar esse antroposofista, Gregório, com algo que eu acho que, e principalmente veio de ti uma percepção que The Sense of Music é um livro que é como quase uma extensão de Sound and Symbol, mas que tem dois alicerces à obra de Zucker Kendall. Sound and Symbol, tratado na semana passada, e hoje Man the Musician. Esse antroposofista, que não é Zucker Kendalliano, né? Ele se encontra com Zucker Kendall, ele encontra a obra de Zucker Kendall. Eu vou ler rapidinho a impressão dele. Né? Esse ensaio referente às palestras proferidas em Detroit, Wilton, Toronto e Chicago é baseado nos insights de Rudolf Steiner, ou seja, ele é um antroposofista, mas também no extraordinário teórico musical Victor Zucker Kendall. Especialmente as obras mestras Music and the External World, que é Sound and Symbol, e Man the Musician, que hoje a gente vai abordar. Ou seja, ele também alicerça nesses dois pilares, Zucker Kendall. Zucker Kendall não menciona Steiner em seus escritos. Agora ele entra numa linguagem muito antroposófica aqui, muito steineriana,
mas seus espíritos são antroposóficos. E acho que devemos adotá-lo como um dos nossos. Entenderam? Frederic Amrine, ele é professor de alemão na Universidade de Michigan. Parte do objetivo desse ensaio é justamente de chamar a atenção para esse importante trabalho. Uma ponte, aí vem algo que eu quero te trazer, Gregório. Uma ponte potencial da teoria musical acadêmica aos pronunciamentos esotéricos de Steiner. Então, tu vê que ele quer trazer Zuckerkandl para a antroposofia. Ele quer trazer Zuckerkandl para a antroposofia, entendendo Zuckerkandl como um acadêmico que pode melhor, pode, de uma certa forma, me veio isso, nos ajudar a traduzir os conceitos mais esotéricos de Steiner. E ele finaliza: minha chegada ao tema da música inicia com uma vaga intuição de que via Steiner e Zuckerkandl encontro a sabedoria de perceber, e eu acho que estamos no mesmo barco, Gregório, que eu não sei o que música é. Esse é Amrin, que é esse antroposofista, como ele se diz, moderno. Quer fazer algum comentário sobre isso? Oi, Marcelo. Chegando a... Marcelo. Eu não sei, André. Eu vou deixar os meus comentários sobre essa união Steiner e Zuckerkandl para depois do Marcelo, depois. Tá. Então, Marcelo que entrou agora, Marcelo, eu acabei de ler o momento, assim, diria, de introdução, que o Amrin, que é esse antroposofista que tem 2 artigos de 2017 e 2019. No de 19, ele traz o encontro que ele teve com a obra de Zuckerkandl. Oi, Marcelo. Marcelo. Zuckerkandl. E ele traz Zuckerkandl como... Zuckerkandl não cita Steiner, mas os espíritos dele estão juntos. Vamos trazer Zuckerkandl para nós aqui. E uma forma de equilibrar o esoterismo de Steiner, por um lado, e o academicismo de Zuckerkandl, por outro. É algo que a gente vai conversar bastante, Marcelo, semana que vem. Alguém comentou que não sabia da relação do Zucker com a antroposofia. Não tem? Não tem. Não tem. Tá? Não é essa relação direta do Zuckerkandl com a antroposofia. O que há é no Paul Nordorf uma reunião dos dois para a base teórica musical do Paul Nordorf. A partir disso, nós passamos a estudar os 2 autores. E esse terceiro autor aí que o André citou também faz essa junção. Exatamente. Man the Musician, tu quer falar algo antes de eu trazer a metáfora da andorinha? Manda bala na metáfora, André. Tá. Eu combinei com o Gregório, eu pedi para ele, me dá licença para eu abrir Man the Musician com uma das metáforas mais lindas que eu já li, que eu conheço. Acho que o Gregório também. E que sintetiza o que a gente entendeu via Zuckerkandl, principalmente, sobre música e sobre ser humano e a relação ser humano-música. A metáfora da folha, da queda da folha e do voo da andorinha é a seguinte, eu vou devagarinho. O movimento da folha é determinado por forças ativas externas. O direcionamento do voo da andorinha é realizado pelo seu interior. Impulsos internos em ação. Porém, forças externas também estão envolvidas. A andorinha baseia sua ação nelas e com elas. Aqui tem o conceito de being in e with da Nordorf Robbins. É isso aqui. Então, só voltando, eu falo um pouquinho, daí te passo a bola, Gregório. A direção do voo da andorinha é realizado por uma vontade da andorinha. Agora, a andorinha lida com forças externas e o voo da andorinha é influenciado por forças externas. E ela tem uma força interna que está com essa força externa. E o voo da andorinha, a existência desse voo, se dá sob influência dessa força externa.
O que o Zucker quer dizer com essa metáfora é que existe o nosso interno e música é parte desse externo. Não existe música sem homem, mas não existe homem sem música. Logo, o nosso interno, o nosso will, os nossos desejos, eles existem, a nossa existência é influenciada nesse nosso voo por entre as forças externas que nos influenciam está a música, o fenômeno música. Eu acho uma mega e rica síntese. Eu também acho, também acho. Continua. Para chegar nessa metáfora, Zuckerkandl percorre um caminho lógico, extenso. O texto dele é todo muito lógico, muito bem encadeado. É impossível reproduzir nesse curto tempo que a gente tem. Eu separei 13 conceitos. Eu não vou chegar nos 13. Mas o primeiro conceito que ele traz no primeiro capítulo desse livro é textual, que eu vou ler aqui. Musicalidade não é propriedade de indivíduos, mas atributo essencial da espécie humana. O homem é um animal musical, um ser predisposto à música e com necessidade de música, que, para sua plena realização, precisa expressar-se em notas musicais. Este é o conceito de musicalidade do Zuckerkandl, é o conceito que eu me baseei para estender um pouco esse conceito e falar sobre musicalidade. É o que o André também utiliza como conceito. Ele tasca isso nas primeiras páginas do livro. Uhum. Ele muda completamente a perspectiva de música como um atributo estético, especial, um dom. E diz, não, a espécie humana é uma espécie musical. Falar e cantar, aliás, nesse livro inteiro, ele antepõe, não é contrapõe, antepõe, põe um diante de outro. Fala e canto, cantar e falar, música e palavra. E ele diz que o ser humano precisa dos dois para se realizar. Ele percorre vários capítulos expondo essa ideia. Aí ele pergunta por que as pessoas cantam? Né? Porque elas têm um sistema fonador que permite cantar, etc. Tem razões assim, biológicas. Né? Agora, ele diz o seguinte, que nas situações em que existe música, em que as pessoas cantam, as pessoas envolvidas no cantar, no fazer música, se abandonam-se inteiramente ao que quer que estejam fazendo. E continua, agora literal, este autoabandono não é uma negação de si, mas um alargamento, uma intensificação do ser, uma quebra das barreiras, separando o ser das coisas, o sujeito do objeto, o agente da ação, quebrando as barreiras entre o contemplador daquilo que é contemplado. É uma transcendência dessa separação. É uma transformação dessa separação numa unidade, ou em inglês, togetherness, que, de novo, é uma palavra de difícil tradução, uma juntidade, é a qualidade de estar junto. Eu traduzi, Gregório, eu traduzi como unicidade, uma unicidade. Também. Mas unicidade, eu fui olhar no dicionário, vem de único, não vem de uno. O que não está errado. O que é se tornar único no sentido de junto. Né? Então, essa ideia da unicidade, vamos usar essa palavra por convenção, junto com a ideia de um autoabandono e de quebrar as barreiras que separa sujeito de objeto, sujeito do sujeito. Para o Zucker, esse é o sentido da música na vida humana. E ele continua, a existência da música coloca em questão a antítese entre mundo interior e mundo exterior.
porque a música não se encaixa em nenhum dos dois mundos. Mas, ao mesmo tempo, as notas não pertencem ao mundo transcendental, ao mundo infinitamente remoto, o transcendente como algo distante, né? Ele diz que não pertence ao mundo assim. Aquilo que a fala coloca à parte, nos separa, a música nos faz tornarmos-nos unos com ele, com o objeto, com o sujeito, traz para perto. E aí ele conclui: a música provê o meio mais curto, o menos árduo, talvez ainda o solvente mais natural das fronteiras artificiais entre o ser e os outros. Aí já dá pano para muita manga, né, André? E dentro desse, um conceito mais global dentro disso tudo é o Homo sapiens ser homo musicus, né? Sim, sim. Então, em Man the Musician que ele traz a questão da musicalidade. E aí o Homo musicus. E aqui tem, que eu acho que é importante para as pessoas, que a maioria que está aqui, fazer um link, Gregório, com lives anteriores. Essa é a base para se entender Music Child. Sim. Então, e quando a gente olha os casos de Edward, a gente olha o caso de Audrey, de Terry, independente da Condition Child, todos eles eram homomúsicos. Isso é uma premissa para o Paul Nordorf, né? Uma premissa para o Clive também. Mas eu acho que essa mão dada, as mãos dadas, uma mãozinha em Zuckerkandl, outra mãozinha em Steiner, isso é muito Paul Nordorf. Isso é muito Paul Nordorf. E só quero sublinhar, ao nosso ver, está cada vez mais claro nesse processo das lives, até de revisitar toda a obra. Eu ouso dizer que a Zucker e Steiner, a mãozinha é muito Paul Nordorf, porque desde 77 eu acho que cada vez mais essas figuras vão se diluindo. E hoje a Nordorf Robbins atual não ensina nem Zuckerkandl e nem Steiner. E eu não entendo como. Então, eu só queria pontuar aqui, tem o conceito de homomúsicos. Não existe homem sem música. Ele comenta a existência da música repousa em algo chamado musicalidade. Continua, Gregório, eu vou só parando de vez em quando para fazer umas pequenas sínteses, umas pequenas ligações. Quero ressaltar uma coisa que o Zucker diz e que você aí trouxe, que é quando o Zuckerkandl diz que talvez a música seja o solvente mais natural das fronteiras. Se a gente pensar em Conditioned Child como fronteiras rígidas que impedem o desenvolvimento da personalidade do ser, e a música como um solvente natural, portanto, a Music Child sendo capaz não só de sobrepassar as conditions, mas também de dissolvê-las para que possa ultrapassá-las. Claro. Esse conceito absolutamente Nordorf Robbins e absolutamente Zuckerkandl. Claro. Toda a Nordorf Robbins, eu espero que esse ciclo Zucker esteja pontuando. Toda a Nordorf Robbins, a gente está dando agora as palavrinhas, de onde vieram. Ela está embasada em Zuckerkandl nessas duas obras. Agora a gente vai entrar, não sei se agora tu estava pensando, mas, por exemplo, na música ser um evento. Ainda não. Ainda vou falar um pouco mais de homem e música. Zucker continua. O homem musical alcança uma nova profundidade do mundo e em si mesmo, na qual as coisas estão unidas. Sujeito e sujeito estão unidos. Sujeito e objeto estão unidos. Ele está dizendo: música dissolve fronteiras, barreiras, música une. E ele diz: fala e música não são antagonistas. As palavras dividem, as notas unem.
As palavras dividem, as notas unem. A unidade da existência, que a palavra constantemente quebra, separando coisa de coisa, sujeito de objeto, é constantemente restaurada nas notas. E o que a nota expressa não é nem o sujeito nem o objeto, mas a interpenetração do sujeito e do objeto. São definições de música que dá para fazer um simpósio, dá para basear uma vida musical inteira nisso, em cima disso. Vai ser a intenção da live posterior ao Marcelo, que a gente vai fazer depois, com todos esses conceitos, a ligação com o que a gente vem estudando até agora, né? Com os músicos centrados. Vai lá, Greg. Tem mais umas colocações nessa primeira parte do livro que eu fico muito tentado a trazer, mas vai confundir mesmo. Então, eu prefiro manter essa linha clara. Tá. A segunda parte do livro, Man the Musician, Zuckerkandel fala de ouvir notas, ouvir qualidades dinâmicas, ouvir movimento e ouvir estrutura orgânica. Só um pouquinho, mas aí ele separa como 4 níveis de escuta. Eu acho que isso é importante. Sim, são 4 níveis de escuta, exatamente. E aí é ótimo que a gente esteja entrando nisso, boa separação. A gente não conversou sobre isso. Tu foi para o teu estudo, eu fui para o meu, então a gente está se encontrando aqui. Ainda bem. Acho importante separar, porque eu acho que tem uma gradação aqui, né? Quer dizer, ouvir música é ouvir nota. Não, vai lá, há uma audição de notas, a audição de qualidades dinâmicas, muito falado em sound and symbol, a audição de movimento também trazido por sound and symbol, e aí a audição de estrutura orgânica. Isso eu vou me encontrar com o Marcelo na estrutura orgânica, hein? Sim. Eu vou me encontrar com o Marcelo na estrutura orgânica. Se houve qualidades dinâmicas nas notas, se houve movimento nas qualidades dinâmicas, se houve estrutura orgânica nos movimentos, nas qualidades dinâmicas, nas notas. São 4 níveis entrelaçados, não separados, não seccionados. O movimento a gente vai escutar nas qualidades dinâmicas. Aí o Zucker vai afirmar, ouvir notas em movimento é mover-se junto com elas. Ouvir notas é ouvir notas em movimento. Como a gente já comentou, não é o movimento de um Mi para um Lá. Até porque a gente se escuta uma música qualquer, um Mi e um Lá. A gente não escuta, né, o glissando de uma para outra. Quer dizer, o movimento ele não é no nível acústico. No nível acústico, cada nota está parada no seu lugar, no seu tempo. Elas não ficam deslizantes, elas ficam se movendo de uma altura para outra. As qualidades dinâmicas e o movimento, ou melhor, o movimento vai ser ouvido nas qualidades dinâmicas das notas. Então, ouvir notas em movimento não apenas é ouvir o movimento contido nelas, mas uma característica da audição, e ele tem um capítulo inteiro a respeito disso, o que é o ouvir movimento. Ouvir notas em movimento é mover-se junto com elas. É mover o pezinho, é mover a mãozinha, é bater palminha. Não. Também. Mas é mover o ser que nós somos inteiro. É mover a emoção? Não. É mover o intelecto, emoção, corpo, tudo o que você quiser enfiar no ser humano, move-se quando se ouve notas musicais. Bom, tá aí no mínimo botar em questionamento, eu repito, já falamos em algumas lives, uma definição de que a musicoterapia é o uso da música para fins não musicais. A gente reforça aqui agora, mergulhando em Zucker, que não há ser humano que seja separado de objetivos musicais. Logo, os objetivos musicoterapêuticos também são musicais, eles são humanos e musicais, porque a gente não separa o musical do humano. E aí Zucker continua. A música é experimentada somente por ser ouvida. O ato de ouvir música é ele próprio um ato de sentir e compreender.
no sentido de ser um movimento animado. Animado no sentido de vivo, como as andorinhas. É aqui que entra a metáfora das andorinhas do texto, do livro. E Zucker, ele reafirma. Eu estou lendo trechos que eu destaquei do livro dele, eu não reescrevi, eu estou pegando frases dele e colocando uma certa ordem. Zucker diz, intelecto e emoção entram posteriormente na audição e na experiência musical. Quer dizer, a música é experimentada sendo ouvida e nos movendo junto com ela. E a partir disso, ouvir música é compartilhar ativamente a vida de uma realidade vivente. Toda nota em sua estrutura musical de notas é e é ouvida como um movimento vivente. Na metáfora da andorinha, Zucker termina dizendo, não fossem as qualidades dinâmicas, as notas que nós ouviríamos seriam como pássaros mortos. Uhum. Ele diz, não, a música são andorinhas que voam, inclusive de encontro à lei da gravidade. Quer dizer, tem forças externas, como o André falou no início, e forças internas que movem as próprias notas. É estranho isso, é algo muito estranho para o pensamento ocidental. Mas tem uma, eu acho que é importante a pesquisa, rapidinho, a pesquisa que foi feita, que o Zucker menciona, de músicos, excelentes músicos que foram convidados a tocar uma peça e depois foram colocados em separado para escutarem a performance, em separado. Todos foram unânimes em dizer que o que tocaram estava muito afinado e excelentes músicos. Na pesquisa tinha-se colocado um osciloscópio para medir sinal elétrico. A música não estava afinada para nenhum momento e ninguém escutou a desafinação, porque ninguém escutou justamente as qualidades dinâmicas no sentido se entendeu como aquela nota tocada, mas o que na verdade foi percebido foram as qualidades dinâmicas, o movimento, porque as notas não foram nem as notas tocadas. As notas, a maioria das notas se aproximou da nota vizinha. Isso foi captado pelo osciloscópio. Todos deram como uma performance afinada. Então, é só reiterando o que o Gregório está dizendo, e a metáfora da andorinha, não é o mi, não é o fá, não é de fá para mi, é o movimento e as qualidades dinâmicas. Então, ele repetindo, ouvir música é compartilhar ativamente a vida de uma realidade vivente. Zucker vai dizer, num ponto lá do Sound and Symbol ainda, que música não é a psique, não representa a psique do ser humano. Música é a psique do mundo exterior. Né? Quer dizer, é uma realidade viva. E a gente pensa que ser vivo, e ele tem uma ampla discussão nesse ponto a esse respeito, para nós seres vivos são seres biologicamente vivos. Ele diz que a música é a psique de um ser vivo, é a psique de um ser vivente, embora não em termos biológicos. Aí dá para entender melhor a triangulação da música como um polo tão vivo e tão demandante e desejoso quanto o musicoterapeuta e o paciente. Uhum. Esse conceito foi criado por você, André, até antes de conhecer Zuckerkanda. Mas veja como a definição de música dele, que a gente veio a conhecer depois, é um testemunho bárbaro que reafirma o valor dessa concepção que você e o João Carpenter tiveram da música como um ser vivo no sétimo. Eu só quero relembrar, porque é importante, e aí eu quero, de novo, reforçar Marta Negreiros, né, que a clínica é soberana. O triângulo nasce quando eu me sinto usado como ferramenta por Gabriel. Então, ali eu estava sendo um vértice do triângulo, não era uma díade mais, mas sim um triângulo com 3 pontas. Né? Quando a gente pensa, a gente estava conversando isso hoje, André,
Puxa vida, né? Como é importante o musicoterapeuta desenvolver não só a sua própria musicalidade em termos abstratos, mas fazer a música que para ele é importante ser feita. Né? E a pergunta, você, musicoterapeuta, o que você desenvolve como música na sua vida? Pelo seu gosto, pelo seu interesse, não como treino técnico. Que música você gosta de fazer? Quer dizer, como é que você, ser vivo, se relaciona com esse outro ser vivo, música, antes de entrar no setting, onde haverá um terceiro ser vivo, que é o Perfeito. nosso paciente. Boa pergunta. Né? Então, isso é uma pergunta que os musicoterapeutas deveriam se fazer. Eu não me sinto à vontade sendo musicoterapeuta, e eu sou pouco tempo dentro do meu tempo de atividades, se eu próprio não estou fazendo música por uma questão de desenvolvimento da minha musicalidade. Né? Como é que eu posso querer estabelecer relação com o terceiro ser vivo paciente se eu não estou estabelecendo uma relação viva com o ser vivo mais imediato, que é a música? E eu dou um exemplo agora bem rapidinho, Gregório. Eu acho que muita gente aqui está sabendo que eu estou há muitos anos estudando a cultura do sertão nordestino, né? Mais especificamente a cantoria de viola. E faz algum tempo que eu trouxe do Nordeste uma viola dinâmica, alguns já ouviram, porque eu tenho postado, e tenho escrito poesias seguindo as leis, de novo, as leis do Zucker, né? Só que eu estou feliz por um ponto, por outro, eu ainda não tirei o canto da viola que eu quero. E nisso, eu quero agradecer aqui a Karine Teles, que é uma amigona, uma colega de Fortaleza, que me encaminhou para um professor. Está morando hoje no Piauí, mas ele é do Cariri, região sertão cearense. E aí a gente trocando, ele está há anos na cantoria de viola. E aí eu disse para ele ontem, e ele me mostrando timbres, me mostrando acordes, e não saindo da minha viola o que eu quero. Ou seja, exatamente o que o Gregório está dizendo. Eu estou me relacionando com um ser vivo que ainda não se entregou para mim. É um outro ângulo de vivência. Eu tenho uma formação erudita, eu tenho o que ele me mostra tecnicamente, eu sei fazer. Mas não é porque tecnicamente eu me envolvo com a minha viola dinâmica que ela me dá o que eu quero. Eu ainda não extraí dela o que eu quero. Porque ainda não houve uma entrega por parte da música para mim. É uma relação muito ok, por um lado. É isso que eu acho, Gregório, muitas vezes confunde. Sim, porque tu não sabe tocar ainda. Também, mas não é só isso. Não, não é Tem só isso. músicas que eu sei tocar, mas elas não vêm, esse ser vivo não vem todo para mim. E aí eu decido não apresentar, porque ele não veio para mim. Assim como tantos músicos de palco são considerados muito exigentes, muito críticos, muito temperamentais, porque eles percebem que naquele dia, no show, no concerto, desde uma Maria Callas a um Tim Maia, de um Arturo Benedetto Michelangeli a um João Gilberto, aquele dia não vai sair a música. Não. Não vou me apresentar, eu percebo que não está. E a gente, ignorante musical, pensa, que sujeito chato, que temperamento difícil. Do outro ângulo, a gente poderia dizer, nossa, que musicalidade refinada, ou que afinação que essa pessoa tem com uma musicalidade. Claro, nos exemplos que eu dei, pode ter um tanto de temperamento, e às vezes até um tanto de Bom, outras coisas. de mise-en-scène e tal. Sim, Mas não é isso, aí confunde, né? sim, sim, sim. Na terceira parte do livro, para terminar de apresentar as ideias, a gente tem tempo de discutir um pouco, espero. Zucker vai comparar o pensamento musical com o pensamento lógico. Quase um terço do livro é sobre isso. E essa é a parte que ele não concluiu. Concluiu até certo ponto. Então, ele começa dizendo: pensamento criativo, isto é, pensamento orgânico, pensamento musical, é não lógico.
E ele não é menor do que o pensamento lógico. Ele não é um pensamento dos primórdios do ser humano, uma coisa inferior. Ele diz, é outro modo de pensar. Pensamento musical lida com movimentos e ligações dentro de padrões. Pensamento musical inventa o que ainda não há. Ele diz, a lógica não cria, a lógica concatena, a lógica organiza. Agora, pensamento musical dá forma a um impulso amorfo. Sua meta, a meta do pensamento musical, é preencher, é desenvolver, é como o desenvolvimento de um ser vivo. No pensamento / audição musical, porque ele não separa as duas coisas, o eu do pensador ou do ouvinte é ele seu próprio movimento. Ele se deixa ser guiado por sua criação. O eu que produz e ouve música está em desenvolvimento junto com a música criada. É uma outra versão de quando eu ouço música, ou crio música, eu me movo junto com as notas. Eu me desenvolvo junto com as notas. Pensamento musical é produtivo. Veja, se propõe a adicionar nosso estoque de realidade. Música é realidade e, ao produzir música, o pensamento musical aumenta o que ele chama, como uma brincadeira, nosso estoque de realidade. E ele completa, na música, o homem não dá expressão a algo, seus sentimentos, por exemplo, nem constrói estruturas formais autônomas. Ele inventa a si mesmo. Ele produz uma nova realidade de si mesmo. Então, ele chega nesse grau de colocações, separando o que é fazer música. O pensamento musical, que ele chama, esclarecendo, não é ficar pensando sobre música, não é escrever um tratado sobre música. É criar música. Ele chama de pensamento musical, ele dá exemplos de um Beethoven, de um Schubert, criando as suas obras. Isso ele chama de pensamento musical. Quando nós, musicoterapeutas, estamos improvisando, quando o musicista está improvisando, isso é pensamento musical. Porque se o que vai ser criado vai virar partitura, ou vai ser improviso que vai ficar no tempo, isso é o de menos. A questão é, o fazer musical é o que o Zucker chama de pensamento musical. Tem algo aqui que as pessoas podem estar pensando, Gregório, eu, pelo menos quando li tanto Zucker quanto como Steiner, as 7 palestras do Steiner, tá, mas isso não acontece também com o artista plástico, isso também não acontece com o cineasta, com o escritor, não. Ao ver de Schopenhauer, que embasa Steiner, e eu não lembro de Schopenhauer em Zucker, mas eu acho que aí todos esses carinhas se dão as mãos. Faz sentido quando Schopenhauer diz o seguinte: para todas as outras artes, com exceção da música, o criador ele tem que obrigatoriamente passar por um filtro referencial, ou seja, o que eu vou tirar daquela pedra, daquele mármore, é algo com uma figura assim, assim, assado, baseado no mínimo em figuras de nariz, de olhos, de testa, de proporção de corpo que eu tenho como referência. A mesma coisa o escritor quando vai construindo seus personagens. A mesma coisa com o artista plástico que começa a organizar uma estrutura de cores. São referências ou então figuras, né? E que a música não tem isso. A música que eu produzo, mesmo que ela se transforme num projeto arquitetônico musical, que é uma partitura, o Zucker está dizendo isso e a gente diz para vocês agora. Bolinha em papel não é música, é um projeto de música. E quando os músicos tocam aquelas bolinhas, nem são tocadas aquelas bolinhas. Então é interessante que nem o projeto arquitetônico ele acontece quando executado, porque as notas se aproximam umas das outras. A gente escuta justamente o movimento e repetimos as qualidades dinâmicas. Não tem nada a ver com as outras artes. Absolutamente. É único em música. É único. E o Gregório já andou falando isso. Talvez único na experiência humana. Música conosco seja desses elementos externos
que nos influenciam, uma relação muito única, e não à toa que eu e o Gregório a gente reforça. Está aí o grande elemento de compreensão que garante a identidade do músico-terapeuta. Porque a gente é facilitador, mediador de uma relação que é única com o ser humano, que é com esse ambiente do campo dinâmico das notas. É única. Esse ouro, essas pérolas que a música traz, são ou deveriam ser a matéria-prima do musicista, do musicoterapeuta, Do educador musical. do O educador. educador musical educa. Ele não tem que fazer festinha do Dia das Mães se não for no processo pedagógico de desenvolvimento. Sim. Musicoterapeuta não é porque ele está numa clínica que ele faz festa para o Dia das Mães, festa de Páscoa. Tudo isso pode acontecer no sentido de um envolvimento num processo onde isso é relevante, mas pode não ser relevante, pode ser extremamente contraproducente, né? A gente tem que entender isso, né, tudo. Sim, sim. Teria muito mais coisa para trazer desse livro do Zuckerkandl, mas eu acho melhor a gente conversar sobre o que foi trazido, André. Ou se quiser acrescentar outros pontos que eu não trouxe. Uhum. Por exemplo, eu não falei de ouvir estrutura orgânica. Não, mas eu acho que isso eu acho que a gente vai esmiuçar bem. Com o Marcelo, Sim. porque isso é muito Steiner e muito Schopenhauer. E depois eu e tu vamos ter, para fechar o ciclo, esse trabalho de transferência, de transferir para Lee, para Ensdal, para nós dois, para Egan. Por exemplo, Togetherness, a unicidade com Egan, né? Mas eu queria trazer, sim, Gregório, porque a gente unindo Sound and Symbol e Man the Musician, e essa é a nossa intenção, abrir esse parênteses em algo chamado Paul Nordhoff. Pedimos, num primeiro momento, uma licença para Clive Robbins, depois nos unimos com Clive Robbins, aí nos unimos com Colin Lee, com Gary Ensdal, com Ken Egan, nessa construção minha e tua de entendimento músico centrado. Zucker, nos 3 livros, ao meu ver, e revisitando agora contigo, a Nordhoff Robbins está aí, está ali. Paul não menciona Man the Musician, ele menciona Sound and Symbol, mas ele usa talvez mais Man the Musician do que Sound and Symbol. Sim. Porque ele fala, eu quero repetir, ele fala de musicalidade, ele fala de homomúsicos, ele fala de evento tão importante, eu repito, que quando Gary Ensdal pergunta para Vernon o que ele te ensinou, que as notas musicais são eventos. Então eu quero ler isso de Man the Musician. Então o Gregório trouxemos homomúsicos, trouxemos a ideia de que musicalidade é uma habilidade inata da espécie humana, e agora Zucker falando de qualidade dinâmica referindo a eventos, né? Vou devagarinho. Escutar qualidades dinâmicas é perceber eventos não materiais. É isso que o Paul quis dizer. As qualidades dinâmicas da nota fornecem ao ouvido. Vou de novo. As qualidades dinâmicas da nota fornecem ao ouvido o acesso direto a esses eventos. Então, os intervalos que o Paul pede para as pessoas cantarem, perceberem, para o piano. Depois, não sei se vocês lembram que ele toca uma terça menor em Chopin, em Schumann, em Ravel, em Bach. Não é brincadeira Healing Heritage. Não é um monte de notinha sendo tocada. E que bonito que é música. Que experiência bacana. Me lembrou minha infância. Não é sobre isso. Como diz o Gregório e reforça, isso também. Mas eu me lembrei da minha infância. Pode acontecer. Mas isso é uma tradução depois de um mundo interno, que experienciou nesse mundo externo a escuta via os ouvidos e acessou via qualidades dinâmicas a vida das notas, a vida dos intervalos. Então, isso que o Zucker está trazendo aqui, na página 101, nos dá todo o entendimento da exploração 4 de Healing Heritage.
Não é uma metáfora. A vida dos intervalos não é uma metáfora. Não, não, não. É o movimento esmiuçado, intervalo a intervalo. É. E a lembrança do pai é a lembrança do pai. É o voo da andorinha, que são as forças internas, sendo influenciada, sim, por todos os ventos que passam pela vida da andorinha. Sim. Mas o voo da andorinha não é o vento. Quando o Zucker diz que a nota expressa nem o sujeito, nem o objeto, mas a interpenetração dos dois. Quando ele diz que a música ocupa um terceiro palco, quando ele diz que a música é um solvente das barreiras, e ela não está nem aqui Sim. nem lá. Essa coisa que a gente chama do entre, a música está entre. No entre mundos. Entre as notas. Ela nos leva a um entre. No triângulo, a questão é menos os três vértices e muito mais o que há no entre os vértices. Os vértices são polos delimitadores, demarcadores. Mas o que ocorre ali dentro, no entre as coisas, é o universo musical. Isso, de fato, é difícil para o pensamento lógico, André. É. Que ele, de cara, ele separa sujeito do objeto. E eu acho que a construção científica, acadêmica, é baseada nessa separação. Aí vem o sujeito e diz, olha, vamos pensar música entendendo que ela está fora dessa separação. Eu consigo entender porque que o mundo não entende o Zuckerkandel, o mundo acadêmico. E olha que foi uma pergunta que a Elizabeth nos fez. Por que não se estuda Zuckerkandel? Porque eu acho que eu e tu, a gente está conseguindo pouco a pouco traduzir com a ajuda de uma escrita toda espalhada, esparramada da Nordhoff Robbins. Sim. E que não se ocupou, Paul Nordhoff não se ocupou em explicar Zuckerkandel. Ele só fechou com a musicalidade dele. Mas um desavisado continua lendo Nordhoff Robbins pensando que tudo isso é mágica. Que Sim. tudo é figura de linguagem, né? Sim. Sim. Então, e olha só que nós vamos entrar com o Marcelo na semana que vem, repito, com esse antroposofista moderno dizendo que está em Zuckerkandel a possibilidade de trazer mais academicismo ao pensamento de Steiner. Então, Steiner é mais difícil ainda. Porque Steiner não tem problema em falar de espiritualidade, de um movimento vertical radical, né? O Steiner não tem nenhuma ligação com o pensamento acadêmico científico. Exato. É o antropo. Mas olha que lindo, Gregório, porque não tem com o pensamento acadêmico, mas ele tem com o antropos. Ele tem com. Não é com a teosofia. O conhecimento não é divino. O conhecimento é vivência humana. Então aí é uma mãos dadas com o Zucker e fundamentalmente mãos dadas com Paul Nordhoff. Sim. Que é humano. E a Nordhoff Robbins, eu sempre digo isso, é uma experiência humana. Sim. Mas é musical e musicoterapêutica. Exato. É musical, musicoterapêutica e, sobretudo, junto, humana. Não é separado. Por isso que objetivos musicoterapêuticos são musicais. Porque são humanos. Porque Sim. são humanos. Sim. Deixa uma outra impacto que eu tive lendo Healing Heritage, como tu, que a escala possui self. Também é Zuckerkandel. Total. Tudo Zuckerkandel, é tudo Zuckerkandel. O self, olha só, o self do movimento em música é da nota, 2 pontos, da relação de uma com a outra. E aí exatamente o que o Gregório está falando sobre esse ser vivente, sobre esse ser vivo, inclusive possui self. Inclusive possui self. Realmente 3 pontas do triângulo. Sim. Mas veja o caminho que se tem que percorrer, André, para que o vértice desses pensamentos não soem uma baboseira. Ou que é um ser vivo, tem desejo. Puro esoterismo.
loucos, Gregório e André, esotéricos loucos, né? Grandes poetas, mas loucos. Exato, é um caminho densamente filosófico. Densamente filosófico. Sim. E que eu quero corroborar com o teu pensamento quando tu abre os ciclos do Zuckerkendo, dizendo que é reflexão de vida inteira. Eu acho que a gente lá na frente pode abrir um outro ciclo Zuckerkendo com outras vivências, com outras práticas e pensamentos, outras construções. Eu mais do que nunca estou me encontrando com o Steiner. Mais do que nunca. E aqui agradeço a ti, agradeço a Juliana Carvalho, nossa colega, porque a Juliana é uma entusiasta de que eu conheça mais e me abra mais para Steiner. E sim, eu acho que agora tive também a felicidade, por indicação de vocês dois, de me encontrar com o Marcelo então, e com esses autores modernos. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, então é a vida inteira, faz 23 anos que eu estudo essa área, exatamente dentro da musicoterapia. Tem um infinito pela frente, uma vida pela frente. Gregório, faltam 4 minutos. Vamos encerrando, André? Vamos. Eu acho que a gente tem a possibilidade, daí na semana que vem, são 2 horas com o Marcelo. A primeira, um aprofundamento de Zuckerkendo, e agora todo mundo tem a possibilidade de, a partir das 2 lives, dessas 2 lives iniciais, ter uma boa informação, uma síntese boa da obra Zuckerkendo. Hoje o Marcelo vai trazer o ponto de vista dele. Na segunda hora com o Marcelo, vai ser sobre Steiner. Eu acho que vai ser essas mãos dadas com esses dois. E aí, no quarto episódio de Zuckerkendo, aí eu e tu vamos pegar todo esse material e trazer para a musicoterapia e para a música e para a criatividade, para o humano, para o desenvolvimento. Eu acho que vai ser bem bonito. E aí continuamos na frente com os casos clínicos, né? Perfeito. Vamos nos despedir, então? Vamos. Eu não vou estar live aqui, eu vou estar só escrevendo. Eu vou entrar por escrito semana que vem e vou estar assistindo, vou estar devorando você e Marcelo. Tá, e aí tu vai escrevendo, se é legal as pessoas saberem já a dinâmica que a gente está propondo o Gregório lança alguma ideia ou uma pergunta, e aí eu vou lendo e eu vou trazendo também para o Marcelo. Gregório, um beijo então, um beijo para todo mundo. Valeu por nos acompanhar. Todos os nossos ouvintes.